Estamos terminando hoje a leitura do capítulo 34 do livro Lar Adventista, Posição e Responsabilidade do Pai. E acredito que não poderíamos terminar de uma maneira melhor, porque iremos falar sobre a oração apropriada para um pai de temperamento agitado e autoridade com humildade. Um pai que ora é um pai que é abençoado por Deus e que abençoa o seu lar. Você é pai? Ore pela sua família, ore pelos seus filhos, pela sua esposa, ore por você, para que tenha sabedoria dos altos céus para administrar e conduzir o seu lar no caminho do Senhor. Acompanhe a leitura. Não permitais que a agitação de vossos negócios leve trevas à vossa vida no lar. É extremamente importante o trabalho, porque é do trabalho que nós conseguimos o sustento para a nossa família. Porém, nós não devemos levar os problemas do trabalho, a agitação do trabalho, o desgaste do trabalho para dentro do lar, porque isso vai trazer trevas para o lar. E trazendo trevas para o lar é o contrário de luz, e nós devemos ser a luz do mundo, principalmente no nosso lar. Se ao ocorrerem pequenas coisas não exatamente como desejáveis, deixais de revelar paciência, longanimidade, amor e bondade, mostrais que não tendes escolhido como companheiro aquele que tanto vos amou, que deu a vida por vós, para que possais ser um com ele. Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito por cada um de nós para nos perdoar e nos salvar de todos os nossos problemas, principalmente do maior de todos, o pecado que nos afastou dele. E se pequenas coisas, quer sejam do trabalho, em casa ou até da rua, de qualquer lugar que for, fazem com que a gente não tenha paciência, não seja longânimo, não demonstre amor e nem bondade, essas 4 características são fruto do Espírito Santo. E se nós não temos o fruto do Espírito Santo, é porque falta-nos comunhão com Deus, um relacionamento mais íntimo com Deus. A autora do livro Lar Adventista, ela menciona aqui que não temos como companheiro, como amigo, como auxiliador, como um conselheiro, o nosso Deus, Jesus, que deu a vida por nós, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Necessitamos realizar o culto em nosso lar e termos o nosso momento de intimidade com Deus sozinhos também. Porque somente assim, nos relacionando com Deus, clamando pelo Espírito Santo, é que se produzirá em nossa vida o fruto do Espírito. Amor, paz, longanimidade, mansidão, domínio próprio, essas coisas, bondade, paciência, e coisas pequenas não vão tirar o nosso equilíbrio para perdermos essas coisas em nosso lar. Na vida diária, topareis com surpresas súbitas, desapontamentos e tentações. Nem tudo é fácil, nem tudo vai ser como a gente quer, nem tudo se realizará da melhor forma. Mas o que diz a palavra, diz a autora? A palavra de Deus diz assim: resisti ao diabo, mediante firme confiança em Deus, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Tiago, capítulo 4, versos 7 e 8. Se nós resistirmos ao diabo, confiando plenamente em Deus, ele fugirá de nós. Portanto, nós precisamos nos achegar a Deus, e Deus se achegará a nós. Ainda diz mais a palavra de Deus: que se apodere da minha força e faça paz comigo. Sim, que faça paz comigo. Isaías capítulo 27, verso 5.
O que mais Deus deseja é ter um relacionamento de intimidade com seus filhos. Por isso que Ele clama que a gente se relacione com Ele, que a gente faça paz com Ele. Como podemos ter paz com Deus? Romanos capítulo 5, verso 1 diz, por meio de Jesus Cristo. Leia a Bíblia, se aproxime de Deus. Olhai a Jesus todas as vezes e em todos os lugares, oferecendo de coração uma oração silenciosa para que possais saber como fazer a sua vontade. Nós precisamos aprender a fazer a vontade de Deus. Nós precisamos que a vontade de Deus se torne a nossa vontade. Aí sim estaremos em íntima relação com Deus e em oração silenciosa, só em pensamento, poderemos falar com Ele e Ele com certeza responderá e nos ajudará. Continuando, assim, vindo o inimigo como uma inundação, o Espírito do Senhor erguerá contra ele por vós a sua bandeira. É interessante o que a autora menciona aqui agora, porque todos nós temos acompanhado, temos ouvido notícias e visto o que tem acontecido no Rio Grande do Sul, no Uruguai, a enchente que lá aconteceu. Uma grande inundação, a pior do século. E a autora menciona aqui que se nós olharmos para Jesus Cristo e orarmos a Ele silenciosamente, ainda que venha o inimigo de Deus com uma inundação sobre nós, o Espírito Santo vai erguer uma bandeira, a bandeira da santidade, nos protegendo, lutando por nós. Quando estáis quase prontos a vos renderdes, a perder a paciência e o autocontrole, a ser duros e acusadores, críticos e denunciadores, eis o momento para enviardes ao céu a oração. E aí a autora sugere qual é a oração que nós devemos fazer. Olha só o que ela diz. Ajuda-me, ó Deus, a resistir à tentação, a expulsar do coração todo o amargor e ira e maledicência. Dá-me tua mansidão, tua humildade, tua longanimidade e teu amor. Não me deixes desonrar o meu Redentor, falsear as palavras e os motivos de minha esposa, de meus filhos e de meus irmãos e irmãs na fé. Ajuda-me para que eu possa ser bondoso, misericordioso, brando e perdoador. Ajuda-me a ser um verdadeiro laço de união no meu lar e a representar a outros o caráter de Cristo. Essa é uma bela oração que nós deveríamos fazer todos os dias. A autora sempre nos ensina com coisas práticas da vida. E se clamarmos a Deus por ajuda, Ele nos ajudará. Leia da Bíblia Sagrada, livro de Salmos, o capítulo 5, o Salmo 5. Busque a Deus em oração pela manhã, e Deus será uma fonte de bênção para você e para o seu lar. Terminando a leitura de hoje, autoridade com humildade. Não é evidência de varonilidade demorar-se o esposo constantemente no fato de ser a cabeça da família. Sabe, se colocar numa situação de eu sou o chefe da família e pronto, não é algo agradável isso. Não se lhe acrescenta respeito ser ouvido a citar as Escrituras a fim de sustentar os seus reclamos de autoridade. Usar a Bíblia para benefício próprio não é saudável isso. Ele não se faz mais varonil por exigir de sua esposa, a mãe de seus filhos, que aceite os seus planos como se eles fossem infalíveis. Todos nós somos falhos, por isso que precisamos do perdão de Deus. Então suas ideias devem ser compartilhadas, mas ouvir ou não, ouvir a sugestão dos demais membros da família também. O Senhor constituiu o marido como a cabeça da mulher, mas para lhe ser
protetor, o laço de união da família, unindo os membros entre si, da mesma forma que Cristo é a cabeça da igreja e o salvador do corpo místico. Veja, o homem, como sendo a autoridade do lar, não é para dizer assim, eu sou a autoridade, então vocês têm que me respeitar, vocês têm que fazer aquilo que eu quero. O homem como autoridade do lar é aquele que deve trazer proteção para o lar e união, fazer um laço de união da família. Lembra da verdadeira definição de esposo que nós lemos no decorrer desses últimos dias? O esposo é aquele que une através de laços a família. A melhor definição: o esposo é definido como laço de união da família. Nós lemos isso quando iniciamos o capítulo 34. E devemos imitar a Jesus Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. E ele nunca se colocou numa posição de me obedeçam e pronto. Devemos obedecê-lo, mas ele nunca forçou isso. Que cada esposo que alega amar a Deus estude cuidadosamente os reclamos de Deus no que respeita à sua posição. Estude a Bíblia diariamente. Veja na palavra de Deus os princípios que regem um lar e o papel do esposo e pai. A autoridade de Cristo é exercida com sabedoria, com toda a bondade e mansidão. Percebe por que nós necessitamos do Espírito Santo? Assim, exerça o esposo o seu poder e imite a grande cabeça da igreja. Quem é o cabeça da igreja? Jesus Cristo. Se nós imitarmos a Jesus Cristo, seremos também sábios, bondosos e mansos no nosso lar. Precisamos ser sacerdotes no nosso lar. Nosso lar deve ser um santuário de Deus. Cante com a sua família o hino Meu Lar, um Santuário de Deus. Você encontra no próprio canal Força da Nação. Continue acompanhando a leitura, compartilhe, se inscreva no canal e sejamos a Força da Nação.